Então, pessoal, quem está aí conosco, dá um sinalzinho de vida, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso conteúdo, né? Nós tem aí mais de 15 aulas só falando de bibliologia. Nós temos mais essas lives que é para poder ajudar você a entender mais a sua disciplina, o seu livro. Olha o livrozinho da primeira disciplina de bibliologia, tá? São 12 disciplinas, né? O primeiro ano é uma disciplina por ano. O segundo ano nós temos mais 12. E o terceiro ano temos mais 12. São um total aí 36 disciplinas para ser estudada a cada mês, certo? Então todas as segundas-feiras nós vamos ter uma live, tá? Falando sobre o assunto da semana. Nós estamos falando sobre bibliologia, estamos falando do assunto da Bíblia, todo aquele assunto que diz respeito à Bíblia, né? Então, observe uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você. Na live passada, nós focamos muito na questão de Cristo ser o tema central de toda a Bíblia. Desta feita, vamos falar um pouquinho mais da Bíblia no sentido da sua valorização, do seu primeiro papel ser impresso, da sua primeira impressão, dos seus primeiros compradores, da luta que enfrentou e por aí, tá bom? Então, hoje, nós, os alunos da Escola Teológica Transformados pela Palavra, estão estudando o assunto da página 70, que diz assim, ó, condições para ler a Bíblia. Então tá aqui, ó, condições para ler a Bíblia, certo? Ler a Bíblia requer a doação de critérios especiais, porque ela é o único livro de Deus. Os princípios de leitura específica são indispensáveis para termos vitória na investigação e aplicação passiva e ativa do sentido do texto. A seguir, algumas condições necessárias. Deixa eu dizer para você algo muito importante. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente todas as vezes que lemos. A Bíblia é o único livro que tem um intérprete sempre disposto a te interpretar aquilo que nela está escrito. A Bíblia é o único livro cujo o tema central está sempre do seu lado. Sim, a divindade santa sempre está com você. A Bíblia é o único livro que você é bem-aventurado em ler, em meditar, em ouvir. Não importa o aspecto, se é ouvir, se é ver, se é ler, você sempre será bem-aventurado. Mas existem critérios para estudar este livro. Nós já estudamos no nosso curso sobre os erros que as pessoas cometem ao estudar a Bíblia. O primeiro erro é espiritualizar o natural. A Bíblia, por si, ela já é espiritual. Por quê? Porque ela tem o sopro de Deus. Então, ela já é espiritual, porque Deus é espírito. Não precisa ser espiritualizado demais. Mas existem pessoas que querem espiritualizar demais. E isso traz para nós sérios problemas, tá bom? O segundo erro, Materializar o espiritual. Aí que diz assim, ó, cada texto tem a sua natureza, gênero, literário, contexto, paralelo, motivos, mensagem, objetivo e tal. Então, o que é espiritual é espiritual, o que é material é material. Terceiro erro, evitar versículo de prova. Aí que diz assim, ó, porque essa prática tende aos interesses do leitor e não expõe o sentido original do texto conforme determinado por Deus, através do autógrafo. Então, esse é um dos terceiros erros. Então, se você quer entender mais, nós temos todas essas aulas aqui já gravadas no nosso curso. E eu quero apresentar a você um versículo bíblico aqui, muito importante para isso que eu falei para vocês, sobre o Espírito Santo estar conosco, sobre Jesus estar conosco, sobre o Pai estar conosco quando lemos a Bíblia. Tá? Primeira Epístola de João, tá? Capítulo 2, versículo 20 diz assim, ó, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Agora vamos ver o versículo 27. Diz assim, ó, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, observe
que você já tem. Você já tem um professor. O seu professor, o seu intérprete é o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, ele está ali pronto para poder te dar a interpretação, a explicação. Você já tem o tema central do livro que você está lendo do seu lado. Você já tem o autor do livro do seu lado. Sabe por que muitas pessoas precisam de um curso? Sabe por que muitas pessoas precisam de um professor humano para ensinar a eles a palavra de Deus? Simplesmente porque eles têm dificuldade em ouvir. Certa vez, alguém me perguntou, o que eu faço quando Deus se cala? E eu disse, eu simplesmente limpo meus ouvidos. Por quê? Porque Deus dificilmente, eu digo que nunca, na verdade, se cala. Deus sempre está falando conosco, seja por meio da palavra, seja por meio da escrita, seja por meio das suas obras, seja pelo sacrifício, seja pela natureza, de qualquer forma. Deus sempre está falando conosco. E você pode dizer, professor, eu discordo do Senhor. E eu te digo, sabe de que eu discordo? Eu discordo da teoria que dizem que Deus se calou por 400 anos. Eu não concordo, eu não consigo acreditar nisso. Para mim isso aí é uma falácia sem sentido, sem anexo, sem credibilidade nenhuma. Sabe por quê? Porque veja bem, quando você pega aqui, ó, Hebreus, tá? Livro de Hebreus, que possivelmente é anônimo, mas que alguns estudiosos que se dedicam bastante têm ideia de quem tem sido o autor desta epístola, diz o seguinte, olha, capítulo 1, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, então foi muitas as maneiras de Deus falar. Aí depois, aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, quando alguém diz que Deus se calou por 400 anos, eu não consigo acreditar por causa da hipótese de Deus falar de muitas maneiras. Quando diz que Deus se calou por 400 anos, logo nós podemos entender que Deus passou 400 anos sem falar por meios de profeta, pelo ministério profético. Mas Deus continuou falando pelos pais e pela sua palavra, porque a Torá, ela continuava ali escrita em validade, principalmente os mandamentos. Então Deus não deixou de falar. Todas as vezes que você cumpriu o mandamento da Bíblia, Deus estava falando ao seu coração. Todas as vezes que você olhava para os acontecimentos, ou que aquele povo olhava para os acontecimentos da natureza, durante 400 anos, Deus estava falando por meio da natureza. Então Deus não se cala. Essa teoria aí precisa ser explicada. O problema de muitos teólogos, de muitos pastores, de muitos professores, é que eles estudaram mal e por isso aprenderam mal e acabam explicando mal. Eu vou te provar. Eu já te provei mostrando aqui sobre os 400 anos que supostamente alguém disse que Deus se calou. Agora eu quero te mostrar outro detalhe. Quando você vai estudar em uma escola teológica por aí, que os professores apenas estão copiando o que leram, o que ouviram outros professores falando, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: religião significa religar. Pronto. Simplesmente acaba a aula. Porque para eles religião vem do latim religare, que quer dizer desligar algo que foi ligado. Entendeu? Mas quando você vai estudar esse estudo com o Espírito Santo, cheio da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, você consegue avançar os horizontes. Por que eu digo isso? Porque o conhecimento, existe 4 pilares do conhecimento. Filosófico, conhecimento, que é o primeiro pilar, que é o conhecimento filosófico, psicológico, empírico e teológico. Então, esses 4 pilares envolvem a educação, mas existem outros 4, que é a revelação, a inspiração, o conhecimento e a iluminação. A iluminação é o mais alto de todos. É o mais alto de todos.
Existem muitas pessoas que já conseguiram atingir o pilar do conhecimento, da inspiração, da revelação. Mas falta chegar no pilar da iluminação. E Deus tem nos dado a graça e a misericórdia de ter essas revelações, essas inspirações, esse conhecimento. E, por sinal, ter aí esta iluminação. Então, com base na iluminação, no conhecimento, na inspiração, na revelação, nos 4 pilares, eu posso dizer para você que religar significa muito mais do que apenas isso. Ora, se religião é religare, e religare significa ligar algo que foi desligado, o que foi desligado? Aonde foi desligado? Por que foi desligado? E como foi feito o processo de ligação novamente? Hã?